Para quem nos acompanha ao vivo, mais uma vez, bom dia e obrigado por seguir com a gente aqui na TV Alemes, agora com Redação Final. E antes da gente falar das movimentações da sessão de hoje, vamos de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais cedo, os parlamentares, membros da comissão, liberaram para votação projeto que faz o tombamento dos idiomas das línguas indígenas aqui de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu nesta quarta-feira para analisar 8 projetos protocolados na Casa de Leis. 7 receberam parecer favorável e seguem para análise das comissões de mérito. De relatoria do deputado Paulo Duarte, o projeto de decreto legislativo, de autoria da deputada Gleice Jane, do PT, foi aprovado com emenda substitutiva integral. A proposta trata do tombamento das línguas indígenas faladas em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, detém aí, é o estado que detém aí uma das maiores populações indígenas do país. E com esse processo, de urbanização, acaba muitas coisas ligadas à cultura dos povos originários se perdendo ao longo do tempo. Então, uma coisa fundamental, é a forma dos povos originários falarem, quer dizer, as suas línguas naturais. Então, esse projeto da deputada Gleice era justamente isso, buscar, através da Assembleia, iniciar o processo de tombamento, que significa, na verdade, que essas línguas sejam mantidas, que elas sejam cultuadas, que elas sejam lembradas e que ao longo do tempo, com o processo de urbanização, das pessoas morando nas cidades, não se perca uma coisa fundamental que tem a ver com a nossa origem. Então, por isso, a importância desse projeto que, de forma tanto no aspecto cultural, como também da história dos povos originários. Matéria que então, logo está na pauta das sessões. 11h32, se a gente vai agora para a ordem do dia, os projetos que foram analisados pelos deputados na sessão de hoje. Você que estava nos acompanhando ao vivo, acompanhou um pouquinho antes da sessão, viu que o projeto do Recupera MS foi bastante debatido pelos parlamentares, mas vamos pela ordem aqui. A gente começa falando dos projetos de resolução 12 e 13, matérias discutidas, votadas e aprovadas em discussão única. Títulos de cidadão sul-mato-grossense de autoria dos deputados Pedrocia Neto e Paulo Correia. Essas duas matérias, como eu disse, foram aprovadas em discussão única, vão para o Diário Oficial do Poder Legislativo, dando também publicidade aos novos sul-mato-grossenses. O próximo projeto, também analisado pelos parlamentares na sessão de hoje, é do deputado Roberto Achioca, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, é o projeto de lei de número 72 de 2024, que obriga a apresentação de antecedentes criminais dos dirigentes de entidades que atuam com crianças e adolescentes. Em que momento esse antecedente criminal dessas entidades tem que ser apresentado, dos gestores dessas entidades? Nos casos em que essa entidade tem o recebimento de recursos públicos, para aquela finalidade. O deputado Roberto Achioca até justifica que essa é mais uma maneira de fazer o enfrentamento à violência, ao abuso sexual com crianças e adolescentes, por você garantir que a diretoria, que o gestor daquela entidade que está recebendo recurso público também tenha uma conduta bastante compatível com aquela que é da sua entidade, com aquela exercida pela sua entidade. PL 72 de 2024, então aprovado em segunda discussão na sessão desta quarta-feira. O próximo projeto, também analisado hoje, que gerou bastante debate, foi o projeto de lei de número 193, matéria que vem do Poder Executivo, discutida, votada e aprovada, então, em primeira discussão. Esse projeto de lei, ele institui o Programa de Recuperação de Empresas do Estado, chamado Recupera MS, matéria que, na semana passada, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Poder Executivo diz, na justificativa do projeto, que essa matéria ela tem a intenção de estimular a recuperação de créditos fiscais daquelas empresas que já estão com falência decretada ou que estão em recuperação judicial.
É o caso, por exemplo, do ICMS, o Fundersul, são alguns impostos aí que essas empresas em falência já ou em recuperação judicial teriam a possibilidade de fazer uma renegociação junto ao Poder Executivo e fazendo essa renegociação, retomar o direito de ter o diferimento fiscal, de ter acesso aos benefícios fiscais, porque se elas ficam em débito com o Estado, elas perdem os benefícios, mas fazendo essa renegociação por meio do Recupera MS, teriam direito a retomar os seus benefícios. O governo do Estado diz ainda também na justificativa do projeto que esses créditos, esses débitos dessas empresas, né, em falência ou em recuperação judicial, já são classificados como de difícil recuperação, né? Então, o que o governo quer tentar fazer é abrir essa possibilidade da renegociação para tentar a regularização e recuperar créditos fiscais, também arrecadando um pouquinho mais de créditos que já havia uma expectativa, né, de que talvez eles nem entrassem nos cofres do Estado de Mato Grosso do Sul. Na sessão de hoje, nós tivemos 3 deputados que ocuparam a tribuna para fazer o debate desse projeto. O primeiro foi o deputado João Henrique, que até falou sobre o seu ponto de vista com relação a esse projeto. Também se manifestaram o deputado Paulo Duarte, que faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi o relator, salvo engano, e também o deputado Pedrocian Neto, que falou sobre essa matéria. Além de outros deputados também que participaram dos apartes, você pode conferir na íntegra todas essas manifestações dos parlamentares lá no nosso YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS e conferir aí a manifestação, a opinião de cada um dos deputados sobre essa matéria, que então foi aprovada na sessão de hoje em primeira e que agora vai para análise das comissões de mérito para voltar para uma segunda discussão pelo plenário da Alemes. Bom, esses então foram os projetos, aliás, temos ainda outro projeto encaminhado pelo Poder Judiciário, que foi discutido, votado e aprovado em primeira discussão, que traz uma reorganização dos cartórios lá na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Segundo a Corregedoria do Poder Judiciário, ela opinou por essa redistribuição visando uma melhor distribuição das competências e porque os 2 cartórios que existem lá são cartórios também notariais e que não há necessidade que 2 cartórios em Rio Verde e Mato Grosso tenham essa competência. Então, como que ficam os cartórios lá no município? Um cartório de serviço de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas e um segundo serviço, o serviço notarial e de tabelionato de protesto de títulos e outros documentos de dívida, de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Fica dessa maneira, então, a reorganização dos cartórios no município de Rio Verde de Mato Grosso, de acordo com o projeto do Poder Judiciário, que foi aprovado, então, na sessão de hoje em primeira discussão. Agora sim, então, esses foram os projetos aprovados pelos parlamentares na sessão de hoje, que também deliberaram sobre 4 requerimentos, porque tivemos a retirada de alguns requerimentos a pedido do deputado João Henrique, que era o autor de algum desses requerimentos, 34 indicações, 8 moções de congratulação e 4 moções de pesar. Esse, então, o balanço da ordem do dia nesta quarta-feira, 10 de setembro, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11h36, a gente traz agora um pedido do deputado Paulo Duarte ao DENIT para que o órgão que é responsável pela gestão das estradas e rodovias federais autorize o governo do estado a realizar obras de manutenção na ponte sobre o Rio Paraguai e que dá acesso ao município de Corumbá. Seja encaminhado expediente seletivo, senhor superintendente regional do DENIT do Mato Grosso do Sul, senhor Euro Varane Júnior, solicitando a aprovação do projeto de recuperação da ponte do Porto Morrinho na BR-262 no município de Corumbá. Considerando o encerramento do contrato de concessão da ponte do Porto Morrinho na BR-262, ficou um vazio jurídico, cabendo, portanto, ao DENIT a autorização necessária para que o Estado possa realizar a obra de recuperação da ponte. Diante da necessidade urgente de realizar intervenções de manutenção e reparo da ponte, com o objetivo de garantir a segurança e trafegabilidade da via, solicitamos ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte que autorize o projeto de recuperação que já se encontra no referido departamento. Ressaltamos que a iniciativa visa atender ao interesse público, evitando transtornos à população e prejuízos à logística regional.
Já a deputada Gleice Jane pediu informações ao governo do estado sobre a eficácia de políticas públicas voltadas ao ensino de jovens e adultos aqui no estado. Um requerimento de informação ao senhor governador, bem como ao secretário de Educação, Hélio Queiroz, informações detalhadas acerca das políticas públicas destinadas à educação de jovens e adultos da EJA. Quais estratégias estão sendo utilizadas pela Secretaria de Educação para a realização da chamada pública da EJA e como tem sido identificado e mobilizado os potenciais estudantes que se encontram fora da escola, especialmente trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social? Quais foram os resultados obtidos nas últimas edições da chamada pública em termos de número de inscritos e efetivamente matriculados? E quais medidas complementares têm sido planejadas para garantir a permanência e a conclusão da escolarização? Quais fatores foram identificados pelo governo do estado como determinantes para a redução de 58,4% nas matrículas da EJA em 2014 a 2024? Há estudos ou diagnósticos elaborados pela Secretaria de Educação sobre as causas de evasão escolar e a diminuição da procura por essa modalidade de ensino? Quais medidas vêm sendo adotadas ou estão planejadas para reverter o cenário de queda de matrícula e assegurar a ampliação do acesso e da permanência de jovens e adultos trabalhadores da educação básica? Como a Secretaria justifica a redução de menos 1,4% na oferta da EJA integrada à educação profissional, considerando a meta 10 do Plano Estadual de Educação, que prevê 25% de matrículas nessas modalidades? Existe previsão de expansão de vagas na EJA integrada à educação profissional no exercício de 2025 e de maior articulação com o cumprimento efetivo da meta 10? Qual a previsão orçamentária destinada à educação de jovens e adultos para o exercício de 2026 e como se compara aos anos anteriores? E, por fim, quando será publicado o Comitê Estadual responsável pela articulação, mobilização e acompanhamento do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, em Mato Grosso do Sul? Pedidos, então, que, assim que aprovados pelo plenário, são encaminhados aí aos seus destinos, o DENIT e o governo do estado, no caso aí das manifestações que a gente trouxe agora. E o deputado Júnior Mock retomou na sessão de hoje um assunto que já tinha sido alvo também até de indicações, requerimentos dele mesmo e também do deputado Pedro Kemp, com relação a falhas nos telefones de emergência no município de Naviraí. Muita gente por lá relatando que ligava no 90, ligava no 93 e a ligação não completava. Na sessão de hoje, o deputado Júnior Mock disse que já tem dialogado para tentar resolver esse problema, mas que identificou que outros municípios também só passam por esse problema e que um dos motivos pode ser a falta de manutenção pelas operadoras de telefonia. Ontem eu tive uma reunião com o secretário de Justiça e Segurança Pública, acompanhado da coordenadoria técnica de informações da Secretaria da Sejusp sobre a questão relacionada ao 190 e 192. Senhor presidente, no estado inteiro eu tive a condição de constatar realmente um problema isso. Nós fizemos uma indicação, eu fiz uma indicação depois reforçada pelo deputado Pedro Kemp, apenas e tão somente Naviraí, que apresentou o problema. Mas ontem tive essa constatação que está acontecendo no estado todo. As operadoras de telefonia no estado não têm dado a devida atenção e manutenção e em vários municípios, em determinados horários do dia, não tem funcionado os serviços de emergência. Portanto, eu quero aqui, inclusive, pedir para o deputado Pedro Kemp ficar, que nós fizéssemos juntos uma solicitação, eles até pediram para ser provocados, para nós fazermos aqui uma reunião ampliada, convidando as operadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações, para a gente tratar, porque é um assunto extremamente sério, e ontem eu constatei, mas são diversas, eu diria que até centenas de denúncias e solicitações que vão direto à secretaria, que caem nos telefones da secretaria ou delegacia, do não funcionamento em determinados horários do dia do serviço de emergência 19092, justamente em função da questão de roteamento e outras questões alegadas das operadoras TIM, Vivo, Claro
e Oi, das 4 operadoras que atuam em Mato Grosso do Sul. Então é uma situação extremamente delicada e séria, e acho que essa casa tem que solicitar, tem que conhecer, e eles se propuseram a vir, inclusive, apresentar quais são os problemas que têm ocorrido. Portanto, por isso eu quero fazer esse registro, não quis fazer uso do grande expediente, mas já para solicitar ao deputado Pedro Kempis, porque também trouxe esse assunto à casa, que conjuntamente nós possamos fazer uma reunião ampliada no plenarinho dessa casa, juntos, com as operadoras e com a representação da Agência Nacional de Telecomunicações, porque eles têm que ter conhecimento disso, são eles que fiscalizam as agências e as operadoras de telefonia no país. Novidades sobre esse assunto a gente vai sempre trazer por aqui. E o deputado Renato Câmara apresentou na sessão de hoje projeto de decreto legislativo que torna a Casa de Ensaio aqui de Campo Grande patrimônio material, imaterial e cultural de Mato Grosso do Sul. Quero apresentar nesse momento o projeto de decreto legislativo que declara a Casa de Ensaio como patrimônio material e imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. O artigo 1º fica declarado a Casa de Ensaio, situada no município de Campo Grande, como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul, em reconhecimento à sua relevância histórica, educacional, artística, cultural e social para o povo sul-mato-grossense. O artigo 2º, Poder Executivo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, adotará as providências necessárias para o registro, preservação e proteção do bem ora reconhecido nos termos da Lei Estadual 3.522, de 30 de maio de 2008, e do Decreto número 12.686, de 30 de dezembro de 2008, que regulamenta o Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. Artigo 3º. Este reconhecimento compreende: 1. Como patrimônio material e sede física da Casa de Ensaio, seu acervo, cenários, figurinos, instrumentos, documentos e demais elementos que integram sua memória e estrutura histórica. 2. Como patrimônio material, a metodologia pedagogia das artes ementadas, o curso Brincaturas e Teatrices, a prática da roda, bem como os saberes, valores e expressões culturais transmitidos e vivenciados ao longo de sua trajetória de quase 3 décadas. Então é isso. Com essa manifestação do deputado Renato Câmara, a gente encerra a edição de hoje do Redação Final. Agradeço pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, a partir das 8h45, primeira discussão, Maritecou Gustavo Fages, antecipando a pauta da sessão. A gente volta amanhã, logo após a sessão plenária.